Já tá online na página. Agora eu vou iniciar o Instagram. Pronto, Instagram iniciado. Ok? Boa noite a todos e todas. Quero, ao cumprimentar os nossos internautas, nossa plateia, eu não canso de destacar essa ferramenta em tempos que o remoto é necessário. Para mim tem se tornado uma alegria, porque eu reencontro alguns que acompanham o nosso mandato nessas lives, que agora é uma vez por semana, até porque nós estamos uma abertura de muitas coisas e, portanto, talvez as lives já cumpriram muito mais um papel de importância, mas ainda são muito importantes. Mas quem acompanhou sempre as nossas lives sabe do meu orgulho de, além de receber a todos e todas, de poder receber os nossos convidados. Nessa noite, conversaremos sobre 4 anos de golpe. E quem viu o card, viu, eu quero aproveitar para dizer aqui, para revelar agora, é uma coisa bem curiosa, é o destino, porque o golpe não é por acaso que eu estou com a camisa de Dilma. Esse golpe ele teve um caráter misógino, ele foi também um golpe contra as mulheres. Depois se revelou, não é um golpe contra a Dilma, foi um golpe contra os trabalhadores e tal. Mas eu quero lembrar que quando nós tínhamos como os nossos convidados, e que eu vou já explicar uma situação que envolveu a professora Helena, que lamentavelmente não vai poder vir. Mas a Helena era a grande convidada, porque ela, melhor do que ninguém, representaria uma reflexão de uma mulher, né, que é uma mulher que dispensa apresentação pelo que ela estuda, pelo que ela elabora, de elaboração, mas havia um sentido nessa live de que os nossos 2 outros convidados, muito humildemente, com a, a resiliência, né, de compreender esse sentido, iriam comentar. Seriam 2 nossos comentaristas e eu apresentando para a gente, em torno da professora Helena, fazermos esse importante debate. Então, eu vou, nesse mesmo ritmo, apresentar os nossos convidados, porque, independente dos papéis, eles são nossos convidados da noite. O Thales Cavalcante, que é graduado em História, historiador, mestre em Sociologia, professor e bancário. Seja bem-vindo, Thales, boa noite. Obrigado. O Giovanni Oliveira, meu companheiro também, geógrafo de formação, professor do Estado, como eu, doutorando em políticas públicas, também nosso convidado. A nossa convidada especial, professora Helena Frota, doutora em Sociologia, professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará e coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, que com certeza dispensa a apresentação, mas, lamentavelmente, há pouco nós estamos começando um pouco atrasado, porque nos deparamos com essa mensagem e, com certeza, está tudo bem e vai ficar melhor. Mas ela teve uma indisposiçãozinha, tenho certeza que nada grave, mas a assessoria dela, as pessoas que ligaram, ela mesmo passou a mensagem lamentando, e a gente não tem dúvida que não era o caso dela, seja um mal-estar, que foi o que pareceu simples, mas nessas horas a saúde é mais importante. Então, não há, senão da minha parte aqui, já desejar que tudo fique bem com a nossa convidada, que não vai poder estar com a gente. Mas seguimos a nossa live.
e a alegria, portanto, de, ao cumprimentar nossos convidados, e já tem muita gente aqui entrando nessa nossa ao vivo, vamos iniciar as questões de refletir um pouco sobre 4 anos do golpe. Eu queria já colocar como reflexão para os nossos, agora, não mais comentaristas, mas debatedores, o seguinte: quando a gente se depara com a memória, eu que sou historiador, assim como o Thales, a gente lembra da balela, porque a chamada pedalada fiscal foi o que desencadeou aquele processo. Depois, na dificuldade de se fundamentar essa lógica da pedalada fiscal, que se revelou uma tese muito frágil, eles não tiveram nenhuma dificuldade, a cara nem tremeu, inclusive começar a falar numa história de conjunto da obra, que envolveu uma narrativa, um roteiro, desde uma fala orquestrada pelo poder econômico através da grande mídia, claramente nos bastidores da política daqueles que não tiveram condição de chegar ao governo naquele momento pela porta da frente do Planalto e organizaram. Não é por acaso que a gente não tem dúvida que é golpe, porque entraram pela porta dos fundos. 31 de agosto, o Senado, por 61 votos favoráveis ao golpe parlamentar, se a gente quiser ser razoável nessa tratativa. Em 2003, óbvio que aí eu vou deixar isso aqui para a segunda pergunta. Começamos pelo professor Giovanil. Abra seu microfone e a sua primeira participação, fazendo aí uma reflexão sobre 4 anos do golpe. Bem, boa noite. Eu quero primeiro agradecer pelo convite, Rony, de encontrar com você pela segunda vez no mesmo dia. Hoje. Viu, Thales? Nós temos pela manhã agora, todas as terças, o Café da Terça, que é pelo Instagram, uma live que eu e o Ronivaldo fazemos. É um jogo rápido, um pinga-fogo, né, como se diz no meio da imprensa, da comunicação social, onde a gente discute 2 temas que nós consideramos relevantes na conjuntura brasileira, na conjuntura internacional. São assuntos variados: política, segurança pública, cidade, governança, enfim, são vários temas. E hoje pela manhã nós tivemos a nossa segundo café da manhã, todas as terças, às 8 da manhã. Aproveito aqui para fazer propaganda e chamar todo o público para nos acompanhar às terças pela manhã, 8 horas, no Instagram do Ronivaldo _Maia e do Giovanil.Oliveira. Bom, feito esse merchandise, tá certo? Essa propaganda aqui, eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer sobretudo quem está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram também. É uma alegria, uma satisfação poder encontrar o Thales, que é um colega que eu tenho um carinho, um afeto muito grande, uma pessoa que eu estimo muito, e do Rony, que, enfim, já é uma amizade também de longas datas. Mas também pela importância da data de ontem, né? Porque foi ontem que se completou 4 anos do golpe, né? 31 de agosto de 2016, quando o Senado aprovou o golpe. E eu acho importante, sabe, Rony, que você tenha tomado essa iniciativa de não deixar passar essa data sem esse debate, né? Sem essa visibilidade, sem essa reflexão. Porque, de fato, de lá para cá, muita coisa aconteceu. E a gente não pode compreender o Brasil de hoje, e eu diria mais, né, me permitindo aqui ousar diante de 2 historiadores, nós não podemos compreender a conjuntura internacional, e que está incluída a América Latina e o Brasil, sem considerar os golpes que vêm acontecendo na região. E, principalmente, o golpe do Brasil de 2016, porque o Brasil é uma potência territorial, é uma potência
populacional, não é uma potência do ponto de vista da biodiversidade, dos recursos naturais, da inteligência, com todos os esforços de destruição da nossa área de ciência e tecnologia, né, com todo o sucateamento que estão impondo, não é nem sucateamento, é destruição mesmo, da produção acadêmica, do pensamento, da liberdade acadêmica. O Brasil ainda é uma potência nesse campo, né, e tem muito a contribuir com a melhoria de vida do nosso povo, da nossa gente. Então, eu queria, apenas para começar nessa rápida apresentação, dizer que, para mim, é importante a gente fazer uma reflexão sobre a conjuntura, né, internacional que, vamos dizer assim, pavimentou o caminho do golpe em 2016. Vale lembrar que na América Latina, nós já tínhamos tido a experiência do golpe em Honduras em 2009, foi 2009, e também no Paraguai em 2012. Aliás, o golpe do Paraguai é um golpe também muito parecido com o modelo implementado contra Dilma Rousseff, um golpe, né, pela via jurídico-parlamentar. Então, houve toda uma experimentação anterior. E depois do Brasil, nós tivemos outros golpes. Vou falar do mais recente, o caso da Bolívia, que claramente foi um golpe. Tem alguns cientistas, inclusive, cientistas políticos, alguns analistas, vamos dizer assim, que, aliás, não falta analista na mídia brasileira, né? Uma mídia absolutamente empresarial e concentrada na mão de pouquíssimas famílias, que falam muito de democracia, mas não querem ver a democratização dos meios de comunicação. Essa que é a verdade. Então, na Bolívia houve um golpe claramente, porque mesmo que se considere que o Evo Morales estava, entre aspas, usurpando o direito de concorrer novamente às eleições presidenciais, ele ainda tinha um mandato em curso. Não é? Ele tinha um mandato que tinha sido dado legitimamente pelo povo bolivariano e que, portanto, ele ainda estava no exercício desse mandato constitucional. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos vivendo um cenário que, para compreender o Brasil de hoje, precisa voltar ao golpe de 2016 e precisa compreender a lógica internacional que está por trás dessas movimentações que dizem respeito a um grande reequilíbrio geopolítico internacional. Para fechar o meu comentário, basta ver que o Brasil vinha, com os governos de Lula e Dilma, avançando muito em políticas sociais, né, ampliando o acesso das juventudes periféricas, negras, pretas e pobres do nosso país nas universidades. E, mais um dado, só para encerrar mesmo, de verdade, articulou o BRICS. E no BRICS nós temos lá quem? Nós temos lá, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul e a China. Né? Então, a China está nesse grande movimento hoje de reequilíbrio da liderança da economia mundo e, portanto, os Estados Unidos está em pleno exercício da sua atividade de manter-se como líder do imperialismo global, e nós somos, na opinião deles, o seu quintal. E é por isso, não resta dúvida para mim, que o que está acontecendo, o que aconteceu no Brasil, está acontecendo no Brasil e na região, tem a ver com essa conjuntura de disputa entre as grandes potências pela liderança da economia global. Era isso. Perfeitamente. Não haveria melhor maneira, hein, Thales? Ele que é geógrafo, nós somos historiadores, essa contextualização do que está em curso numa disputa geopolítica no mundo, e o Brasil, portanto, o professor Giovanil, como geógrafo, colocou muito bem. Mas abra seu microfone, nosso querido outro convidado, professor Thales, que é historiador de formação. Então, estamos te ouvindo bem, está tudo tranquilo. Tá ok, nós estamos te ouvindo. Boa noite a todos, né? Boa noite aos internautas, boa noite aos colegas de live. Gostaria de começar, né, falando da alegria que é participar de uma live com vocês dois, que são contemporâneos meus de movimento, né, de movimento estudantil, e amigos pessoais, né, pessoas que eu costumo encontrar e gosto de encontrar lá pelo nosso querido Benfica.
né? Espero que isso tudo passe logo para a gente voltar a sentar e tomar uma cerveja e conversar. Giovanni foi eleito presidente num congresso, no meu primeiro congresso da UMES, né? Primeiro congresso que eu participei como delegado pela Escola Técnica, hoje FCE, né? E eu já participava do movimento estudantil, já militava no interior, mas o meu primeiro congresso da UMES de Fortaleza foi o que Giovanni se elegeu presidente, né? E o Ronivaldo, eu tenho uma lembrança engraçada que acho que em 97, por aí, eu fui escalado para tirar delegado no bairro Serrinha e adjacências. E toda escola que eu chegava, o Ronivaldo ou já tinha tirado delegado, ou já tinha marcado de ir lá tirar. Então eu não podia tirar, porque a diretora, né, o Ronivaldo já veio aqui, vai vir segunda-feira. E eu, rapaz, esse cara domina tudo aqui, né? Que é o bairro que eu tenho uma relação Claro, de origem. eu falo brincando assim, mas assim, o que foi perceptível é que já havia um trabalho desenvolvido ali, né? Uhum. E um bom trabalho, por sinal. Então, eu trouxe, para começar nossas reflexões aqui, uma peça, né? Um documento que eu acho muito importante, que com certeza no futuro os historiadores irão se debruçar sobre ele, irão fazer uso dele, porque ele mostra, ele faz uma radiografia do que estava acontecendo naquele momento do golpe de 2016 e, e faz um esboço do que iria acontecer, né? Que são as gravações do Sérgio Machado, né? Que o Sérgio Machado fez, né? Eu acho aquilo ali muito, muito interessante, porque ele coloca ali, né, o que seria feito, por quem e com quem, contra quem, por quê e como. Né? Tá ali e saiu exatamente como estava ali, né? Sim, frases que depois ganharam as redes sociais, né? Como, por exemplo, um grande acordo nacional com o Supremo com tudo, né? Mostrando essa característica do golpe como um golpe jurídico, né? Jurídico parlamentar. Tenho conversado com alguns generais, todos disseram que com ela não dá. E falam da solução Michel, né? Que seria a solução mais viável no momento, né? Mas que tinha que convencer o Renan, porque o Renan não gostava do Michel, porque o Michel era Cunha. Né? E outra coisa também importante, falam inclusive do Teori Zavascki, que mais tarde morre num acidente de avião. Né? Falam inclusive com uma gravação com o Sarney, né? Que o Teori é inacessível, é estranho. Dos ministros que tem ali, o mais inacessível é o Teori. Né? O Sarney até fala, acho que eu vou falar com fulano, com uma pessoa que tem acesso a ele, mas ele é citado como uma pessoa mais inacessível dali dos ministros do Supremo, né? Isso aparece nas gravações. E a frase que ficou conhecida, né, a expressão que ficou conhecida, estancar a sangria, né? Derrubando a Dilma, delimitava a Lava Jato onde estava, né? Ali onde estava, né? E que o primeiro a ser comido seria o Aécio, né? Porque o Aécio é citado na conversa, né? Porque ele defendia que a chapa fosse cassada e tivesse novas eleições. E aí o Sérgio Machado diz o seguinte: você acha que o povo vai votar em quem vai tirar o direito deles, Aécio? Vai ter que mentir, é estelionato eleitoral. E há um vaticínio, né, uma profecia aí sobre o Bolsonaro, né, quando ele diz que, né, ainda citando essa conversa com Aécio, Bolsonaro, Aécio, quem vai ganhar a eleição, se houver, né, se for feita uma eleição agora, quem vai ganhar é um aventureiro, um outsider, né, não vai ser nenhum de nós. Né. A situação, na análise dele, não estava propícia para isso. Né? E foi o que aconteceu mais tarde, com relação à eleição do Bolsonaro, que eu tenho o entendimento de que foi um efeito colateral do golpe. Né? Esse golpe, esse modelo de golpe, que, como o Giovanni citou muito bem, já havia sido experimentado, né?
no Paraguai e Honduras antes, né? Que alguns estudiosos estão chamando de golpe suave, né? Que é um golpe com verniz de legalidade, com verniz de legitimidade, né? Talvez, eu não descarto a possibilidade da gente ter aí ainda intervenções militares na América Latina, como aconteceram na década de 60 e 70, mas, assim, elas se mostraram, principalmente para o mundo de hoje, onde a informação, né, a informação é muito rápida, né, e tem um alcance muito alto. Esses golpes violentos, né, golpes militares, com o tanque do lado de fora do parlamento, o presidente recém-eleito sendo deposto, né, eles podem ser bastante custosos, né, bastante custosos, né. Então, assim, tem se optado por esse modelo de golpe, onde se cria um fato que se é divulgado massivamente pela grande mídia, né? A grande mídia essa é comprometida com os interesses da burguesia internacional, e o povo é levado a apoiar, porque, assim, por mais que seja um golpe, né, nenhum golpe se chama de golpe, né? Nunca na história nenhum golpe se intitulou golpe, né? Senão não seria golpe, né? Então, assim, até o golpe militar de 64 foi revolução, né? Foi revolução porque representou uma ruptura legal, né, institucional, mas eles caracterizaram como revolução. E esse golpe, né, que foi chamado de impeachment, que se baseou primeiro na falácia das pedaladas fiscais, como o Ronivaldo bem citou, e depois a história do conjunto da obra, né, que veio sendo construído, né, desde 2005, com o Mensalão, com a história do Mensalão, com a narrativa do Mensalão, mais tarde com 2009, né, veio sendo construído pela mídia, pela grande mídia, mas veio sendo construído também nas redes sociais, nos eventos de alguns institutos, né, de cunho liberal que foram surgindo, como Instituto Milênio, Instituto Mises, né? Então, aí vem a ascensão do Olavo de Carvalho. Né? Agora, esse golpe, né, que é um golpe contra quem? Foi um golpe contra os direitos dos trabalhadores, foi um golpe contra os avanços dos movimentos sociais de minoria, inclusive aqueles de agenda, né, das chamadas agendas de costume, né, que é LGBT, gênero, né? Isso foi sendo construído, né, contra esses avanços, principalmente contra os avanços econômicos que foram notáveis, né, nos governos petistas, contra esses direitos que foram conquistados e os direitos que o PSDB não conseguiu destruir. Então, acho que o compromisso maior foi esse, né? E acho que o Bolsonaro, ele, né, falando agora à luz de 4 anos, depois de 4 anos do golpe de 2016, o Bolsonaro ele foi um efeito colateral do golpe, né? Acho que, na verdade, esse golpe, quando ele começou a ser desenhado, ele começou a ser desenhado para o PSDB e para o DEM, né? Mas, o que acontece? Né? Acho que se eles tivessem estudado um pouquinho mais de história, talvez eles tivessem tido essa compreensão. Né? Não é a primeira vez que a burguesia liberal se alia ao fascismo contra a esquerda. Né? Isso aconteceu em vários momentos da história. Porque a burguesia liberal, como revelam essas gravações que eu citei no início da fala, ela não tem povo. Né? Então ela precisa de povo, porque o golpe, por mais, mesmo que ele seja um golpe violento, como foi o de 64, ele precisou de um apoio popular. Então esse apoio popular na época foi construído, né,
sobre o espectro do comunismo, né? Comunismo que então foi construído nas marchas da família com Deus pela liberdade, né? Então assim tem que ter um certo apoio popular para legitimar o golpe, né? No caso do golpe de 2016, além de legitimado por esse apoio popular, né, por esses movimentos, pela cooptação de movimentos de rua que eclodiram a partir de 2013, né, e que alguns faziam até reivindicações legítimas, né, porque houve, por parte do governo Dilma, realmente um, uma aproximação de uma agenda que não era dela, que não foi a agenda que Apresentada na campanha. apresentada na campanha que nós elegemos, né? Então houve isso, né? E realmente houve um sentimento, né? Também por parte dos movimentos sociais, né? De que a Dilma estava se afastando ali da campanha, né? Do que havia sido pactuado na campanha. Então, mas esses movimentos, né? Foram cooptados, né? Houve aí todo um, toda uma movimentação que, como eu falei, já vinha sendo desenhada desde 2009, 2008, né, por aí. Então, esses movimentos eles tinham esse objetivo, né, de colocar o PSDB e o DEM, né? Perfeito. Eu vou, inclusive, fazer esse recorte aqui, Thales, porque acho que, Fica à vontade. e não tenho dúvida que essa sua primeira participação, e aí com a fala mais de historiador, trouxe, inclusive, e o Giovanni tinha também contextualizado de maneira geoeconômica. Agora, antes de eu fazer esse link para poder fazer uma pergunta para uma segunda rodada, Sim. eu queria aproveitar e lembrar rapidamente, dar um alô aqui aos nossos... Quem entrou agora, nós estamos discutindo 4 anos do golpe com os nossos convidados, o professor Thales Cavalcante, historiador, mestre em sociologia, professor e bancário, o professor Giovanni Oliveira, doutorando em políticas públicas, professor, e com certeza, para dar aqui essa explicação mais uma vez, a nossa convidada não poderia deixar de ser diferente, era uma mulher, a professora Helena Prota, que teve um problema e não pôde estar, e os nossos comentaristas, que bem preparados estamos aqui debatendo. Mas eu quero lembrar da professora Helena, porque ela era a convidada da noite para discutir esse tema, que aí eu quero introduzir. Por exemplo, o companheiro Giovanni já tinha feito um pouco essa lembrança, né, dessa questão misógina, né? Eu particularmente coloquei logo no início o relato histórico de bastidores, e aí, se a gente imaginar numa metáfora de mau gosto, viu, Thales, que você nos relembrou, é isso mesmo. Uhum. Os homens brancos do poder, héteros, porque eu coloco que, na verdade, há outros ingredientes nesse golpe. Mas quando você lembra a gravação do Sérgio Machado, lembrando que a saída era o Michel, que, na verdade, o Renan não achava muito que fosse o Michel, porque não confiava, porque ele era aliado do Cunha. Sim, sim. Quando alguém precisou chamar o Aécio para dizer que ele se aquietasse e tal, aí a gente vai só desdobrando o Sarney, os homens. E não é por acaso que uma mulher que não se dobrou, porque acho que a Dilma, e é nesse sentido que eu quero aqui dizer, Claro. que esse país ousou afrontar, com certeza, o machismo, afrontar no sentido correto, porque as mulheres, ao longo da história, têm revelado que não querem favor, elas vão conquistando os espaços. Mas não há para a gente, historicamente, não considerar do quanto nós ainda somos um país machista. Aí foi a pior maneira da gente presenciar isso no tratamento dispensado à presidência da República, ocupada por uma mulher, que eles não tiveram
mas nenhuma vergonha de colocar por terra algo até anticivilizatório, de desrespeito a tudo. Mas esse golpe, além de misógino, ele foi racista, como você lembrou, ele foi contra os trabalhadores. Aí eu quero introduzir para uma segunda pergunta os dados. A gente fica lembrando que a história do povo brasileiro é a história do povo sangrado e ressangrado. Já dizia nosso querido Zé Honório Rodrigues, historiador que faz uma análise. Aí, Giovanni, você é geógrafo, eu e o Thales lemos mais, bebemos mais nessa coisa da história, mas os dados do Brasil é de que nós tínhamos, por exemplo, quando o governo popular do PT, iniciado com Lula, interrompido com o golpe parlamentar em Dilma, nós tínhamos 42 milhões de miseráveis nesse país. Ou de pobres, vamos dar essa nomenclatura. Em 2003. Em 2014, a partir das ações que foram implementadas ao longo desses 12 anos de governo, quase 13, nós entregamos com 14 milhões. Vários programas que deram oportunidade de renda de trabalho para o desenvolvimento. Quando a gente observa, né, que agora, no ano passado, tá, gente? Era 42 milhões em 2013. Em 2003. 2014, caiu para 14 milhões. No ano passado, eu peguei os dados aqui, Giovanni, são 20 milhões de pessoas que estão voltando a uma situação de pobreza, né? Bom, eu não tenho dúvida, portanto, que além desse relato da metáfora misógina que foi, eu queria que você falasse um pouco disso. Até porque a professora Helena Frota não está entre a gente, mas ela queria trazer essa reflexão. Sim. Não tenho dúvida. Ela, que é coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, ela não nos deixaria de abrilhantar com a reflexão de como isso se materializou numa violência, principalmente por ser uma mulher presidente. Né? Além de tudo isso que eu penso, para não também ser simplista, considerar mesmo que houve, talvez, uma contestação da elite brasileira de ver o povo conquistando espaços, dentre eles uma própria mulher, mas as políticas públicas de inclusão de negros, dos pobres na universidade. Né? Eu realmente ficaria aí para uma análise de vocês agora, ainda sobre 4 anos de golpe, no sentido do que isso resultou. Qual é a relação que vocês fazem, se puder passar também por esse componente misógino que ele tem. Fiquem à vontade, eu sei que quem faria isso com mais competência seria a professora Helena Frota, mas, Giovanil, tá com você a palavra. Abre o microfone, Giovanil. Vamos abrir o microfone. Aí. Pronto, foi, né? Eu estava falando aqui que eu estava nesse primeiro momento tentando fazer a contextualização política do golpe, né, do ponto de vista dos interesses globais que orbitam, mas o Brasil tem suas peculiaridades, evidentes, né? Acho que é sempre importante a gente voltar para a história, e vocês vão ter que me ensinar mais do que eu tenho a dizer, porque vocês, enfim, têm a formação, né, de historiador, mas olha, vamos lá, quais são as consequências imediatas do golpe, né? A primeira coisa que fazem é congelar, né, por 20 anos, os recursos de saúde e de educação, a tal chamada PEC da morte do Temer, né, a PEC 95. Qual é o impacto que essa contenção, né, de investimentos sociais vai ter? É óbvio que vai afetar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras e, num primeiro momento, inclusive, vai impactar mais as populações que estão nas grandes periferias urbanas. No Brasil, a pobreza, né, ela se concentra em determinadas regiões interioranas, né? Do ponto de vista nacional, ainda a região Nordeste e Norte é
é muito distante do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. Depois a gente tem o universo do interior, dos interiores, das cidades interioranas, sobretudo também no norte e nordeste dos sertões, né, das regiões semiáridas, e nas grandes cidades, né, nas periferias urbanas das grandes metrópoles brasileiras. Nós tivemos no Brasil um processo de metropolização abrupto, né, uma urbanização célere, que não teve ordenamento, e o processo de imigração, em função exatamente dessas desigualdades, da questão da pobreza, né, nas regiões mais distantes do país, fizeram com que as cidades crescessem de uma maneira muito rápida e sem a menor infraestrutura urbana, né, gerando as favelas, gerando as periferias urbanas que nós temos hoje, que são espaços à margem da cidade, que não tem saneamento básico, que não tem iluminação pública, né, que ainda hoje tem problemas grandes de infraestrutura, como espaços de lazer, praças, iluminação pública, acesso ao transporte público, enfim, todas essas condições que nós conhecemos bem, né? E eu falo nós porque nós aqui somos, né, da periferia da cidade de Fortaleza, né? Tanto eu como você, Rony, lá na Serrinha, o Thales, eu não lembro agora exatamente qual bairro, mas também falando que veio do interior, né, já nesse processo de migração também. Então, a gente conhece essa realidade, né? Então, um dos primeiros impactos, exatamente isso como você comentou, Rony, foi ampliar, né? Quer dizer, nós vimos no movimento de combater essa desigualdade, de enfrentar essas desigualdades, de dar uma condição de quebrar com o ciclo da pobreza no Brasil, e aí as principais políticas, elas estavam, né, voltadas para as mulheres e para os jovens, tanto do ponto de vista do acesso à educação, né? É bem importante lembrar que o Bolsa Família, assim como também o Minha Casa Minha Vida, ele era, né, voltado para o controle, para as mulheres, as chefes de família que tinham, né, o controle desse... também, né? Exato, o controle desses recursos, né? Então, é engraçado porque eu vi um memezinho na internet, olha, às vezes as pessoas, sem falarem, elas expressam o que está por trás de uma determinada ação. Recentemente eu vi um meme na internet dizendo que o Bolsonaro não fez nada. Tudo que ele fez até agora foi tocar os programas que o PT já tinha implementado, mudando o nome. O Bolsa Família botou outro nome. Minha Casa Minha Vida botou outro nome. Aí eu vi uma propagandinha, uma foto, com o logo, né, com o símbolo do Minha Casa Minha Vida e com o símbolo do novo programa, que é o programa do PT, que ele está botando um novo nome. E é engraçado porque na casa do PT, além da própria casa existir no símbolo, tem uma paisagem externa, sabe? Tem um ambiente em torno da casa, né? Porque a casa não é só as paredes, o tijolo, a casa é mais do que isso. A casa é o ambiente, né, que está no entorno, é a infraestrutura do bairro, é a iluminação, é a creche, né? É o jovem indo para a universidade, tá certo? Então, tem todo um contexto que abraça, que envolve, que dá dignidade para essas famílias. Aí, no desenhozinho do programa que eles estão mudando de nome, é só a casa. Porque para eles é isso, sempre foi isso. É uma visão, tá certo? De distanciamento mesmo. A gente tem que realmente reconhecer que foi pelos nossos acertos que o PT foi demonizado e é demonizado. Foi pelos nossos acertos que a Dilma sofreu o golpe, né? Que a população sofreu um golpe, porque foram os votos dos brasileiros que foram desconsiderados naquele impeachment forjado, como o Thales mencionou agora há pouco, né? Era isso que estava em jogo. Realmente era não aceitar que pessoas pobres pudessem sentar ao lado no avião, sentar ao lado no banco da universidade, ter médicos atendendo nos postos de saúde, nas unidades, como foi o programa Mais Médicos. Veja, você estava dando uns dados, Rony, com relação às defasagens na área da saúde. Os investimentos em ciência e tecnologia foram para o solo, destruíram tudo, né? Porque para esse pessoal não interessa um Brasil soberano, um Brasil autônomo, né? Que era a perspectiva que o Brasil via construindo com a política dos BRICS, com a diplomacia respeitada internacionalmente. Hoje, como está a diplomacia brasileira?
está destruída, está aos frangalhos, é motivo de vergonha, né, internacional. Pessoas que a gente conhece que estão morando fora do país dão as notícias. Né? Teve até uma senhora, que vocês devem lembrar, numa certa vez, lá naquele cercadinho do Planalto, falou para o presidente Bolsonaro, né? Olha, presidente, você tem que fazer alguma coisa, porque uma amiga minha que mora na Europa, nos Estados Unidos, sei lá onde, mora fora, diz que a imagem do Brasil está péssima. E ele foi e disse, não, toda a imprensa é muito de esquerda, é comunista, que é a única coisa que eles sabem fazer, né? É destruir o que foi feito e dizer que tudo é comunismo, que tudo é esquerda, e que, na verdade, eles não têm nada de novo a apresentar. O que eles têm de novo a apresentar é sempre a velha fórmula da desigualdade, onde os ricos têm que ganhar mais e os pobres têm que ser explorados, né, como novas formas de escravização, como é, por exemplo, agora o trabalho precário, a uberização, os entregadores, o Uber, o Rappi, o iFood, né, toda uma lógica, né, que não tem direito trabalhista, que a pessoa não pode sofrer um acidente porque não vai ter seguro-desemprego se for demitido, quer dizer, toda uma lógica de destruição das políticas e dos direitos sociais no Brasil. Eu acho que essas são as grandes consequências do golpe, se a gente for pensar, né? Só para concluir aqui, mais uma informação, eu estava ainda sobre essa questão na saúde, né, e na educação, já houve uma redução enorme de bilhões de recursos. 2019 tinha uma previsão na saúde, por exemplo, de 4,4, foi reduzida ainda 42%, caiu para 4,2 bilhões. E imagine como nós não estaríamos enfrentando essa pandemia se não fosse o SUS, não é? E é porque o SUS já está, né, com menos recursos no orçamento. E para surpresa de muitos, o que a gente vê é que estão priorizando e botando como a área de governo que vai receber mais investimentos no orçamento é a área de defesa. Eu pergunto, em que guerra nós estamos vivendo? Que nós precisamos botar o orçamento da defesa acima da educação. Que país é esse que prestigia, né? E eu não estou aqui desmerecendo o trabalho das Forças Armadas, não estou desmerecendo nada disso, mas eu estou querendo dizer que um país que quer ser verdadeiramente soberano, e essa deveria ser a atitude dos generais brasileiros, essa deveria ser a atitude dos militares, tá certo, do Brasil, de defender que a educação fosse prioridade, que o cuidado, a atenção, tá certo, da população mais vulnerável fosse prioridade, apostando mais investimento na saúde, que a inteligência, a produção do conhecimento, a produção do saber, a área de ciência e tecnologia fosse prioridade, né? Então, é uma inversão absolutamente lógica. Eu vou encerrar por aqui, que eu quero ouvir o Thales, eu sei que o Thales tem muito a falar também sobre isso, mas eu já vou deixar uma pista do que eu quero detalhar se a gente tiver a oportunidade de voltar no último bloco. Que é o efeito, que é o que eu tenho me dedicado a estudar mais recentemente, que é o efeito do golpe nas forças de segurança brasileira, nas polícias militares, civil, nas guardas municipais, na Polícia Federal, enfim, nas organizações, nas instituições policiais brasileiras, porque há um impacto também aí muito negativo, e eu quero muito chamar a atenção dos profissionais, das pessoas que atuam no campo da segurança pública, para os riscos gravosos que nós estamos enfrentando, também como consequência do golpe que ontem completou 4 anos. Perfeito, querido professor Giovanil. Antes de passar para o Thales, me permito só mandar um alô para nossos... Eu comecei naquela hora a comentar e não fiz a menção a Sônia Gomes, a Raquel Dandara, a Ana Damasceno, que está aqui nos acompanhando, a Iris Maria, a professora Isabel Cristina, a Keila Nascimento, ao Aglailson, a Valdênia, o Giovanni Silva. Inclusive, vou aqui fazer rapidamente, Thales, um comentáriozinho de alguns internautas que estão participando. A professora Estefânia, seja sempre uma alegria, um privilégio a gente ter vocês assistindo e comentando, né? Tem aqui um comentário, óbvio que aqui a pessoa está com um assédio na escola não cola, que é justamente uma maneira como está aparecendo, mas está lembrando que o golpe na perspectiva de gênero meio que representa a violência com as mulheres
estão expostas no mundo da política, né? E se a gente avançar um pouco mais, quero só fazer aqui uma leitura de que o golpe jurídico, parlamentar, midiático, importante citar o papel que a mídia liberal cumpriu. Ou seja, não tenho dúvida que justamente está aí, acho que o Orenilton, nosso técnico, MacGyver, colocou aí esse comentário bem, bem emblemático, tá? E óbvio que ficaram aqui também a necessidade da gente continuar daqui a pouco registrando mais comentários. Rony, deixa eu só aproveitar, porque eu queria mandar um beijo grande para 3 pessoas aqui, que, assim, pessoas do coração, para Ana Damasceno, um beijão grande também para você, Ana, tá certo? Para Ana Barros, para o Pedro Cardoso, que são pessoas que estão aqui nos acompanhando, nos dando a honra aqui da audiência. Eu queria mandar um beijo grande e agradecer pela presença. Compartilhem, curtem, divulguem com os amigos, tá certo? Pois é, o Jovenil já tinha comentado, e eu quero só destacar que nós estamos, nesse momento, no Facebook e no Instagram. Óbvio que o Facebook, caso quem está no Instagram se caia, se a gente ficar mais de 1 hora, vai ter que migrar para o Facebook, porque o Jovenil citou alguns aí que está vendo no Instagram. Eu estou vendo só os do Facebook, mas que bom todos e todas que estão nos acompanhando ou no Face ou no Instagram. Professor Tales, com a palavra. Então, vou procurar ter mais cuidado com o tempo agora. À vontade. Não, assim, sem dúvida nenhuma, há uma componente misógina importante no golpe de 2016, porque a eleição da Dilma, ela representou uma quebra de paradigmas, né? Foi a eleição da primeira mulher para presidenta, na história brasileira. Né? Então, desde o começo, ela enfrentou uma série de dificuldades por conta disso, né? Por conta dessa cultura misógina que nós temos no país, e que isso foi o que muitas vezes fica escondido, oculto, camuflado, veio à tona, né? Sobretudo nas movimentações pró-impeachment, né? Que aconteceram, que a gente teve vários fatos muito lamentáveis, né? Ataques claramente à mulher Dilma, né? Claramente a ela como mulher, né? Ataques que não vou citar aqui porque a gente não quero relembrar isso, né? Mas não devemos nem relembrar para poder claro, virar a página. Só para citar assim como realmente essa questão do fato dela ser mulher teve um peso muito grande, né, nesses ataques, né? Jovenil citou a questão do Bolsa Família, né, que colocava a mulher como, né, estimulava o empoderamento feminino, a mulher como a chefe da família, né, como a representante da família e tudo. Eu queria complementar com a questão da política habitacional dos governos petistas, né, onde a casa era no nome da mulher, né, na habitação de interesse social, né. Isso é de uma importância muito grande, né? A gente que é da periferia, que morou na periferia, a gente sabe, né, do quanto acontece, né, quando acontece da casa ser vendida, são numerosos os casos do marido pegar o dinheiro, gastar, do marido ir embora, né, do marido expulsar a mulher da casa, né? Então, assim, essa política habitacional, nesse sentido, ela dava uma segurança maior para a mulher. O protagonismo da mulher, o empoderamento. Maior, né, o empoderamento. E tudo isso, né, foi e é muito combatido pelas pessoas que estão hoje no poder, né? Os ataques ao feminismo, aos movimentos de gênero, né, que continuaram e continuam, né, que são respaldados pela chamada bancada evangélica. Quero dizer que não tenho nada contra evangélicos, tenho
amigos, familiares, colegas de trabalho que são evangélicos e que são pessoas maravilhosas, pessoas políticas maravilhosas também, mas existe uma bancada que se auto-intitula evangélica, né? Que é uma bancada que está comprometida com tudo que existe mais atrasado, né? E que, quando eu falo bancada evangélica, eu gostaria... É porque Não essa... quer generalizar, né? Não quer generalizar. E que é uma bancada comprometida com uma agenda de costumes, que foi o que ajudou a eleger o Bolsonaro, que é uma agenda misógina, que é uma agenda machista, que é uma agenda racista, né? Uma agenda homofóbica, né? E não há como negar isso, né? Então há um comprometimento dessas pessoas que alçaram o poder pós-golpe com com esses retrocessos, né? Com a perseguição a esses avanços, né? Embora tímidos, muito significativos, que nós tivemos nos governos petistas, né? Governo Lula e governo Dilma. Então, tudo isso, né, personificado na figura de uma presidenta mulher, era uma coisa que, né, ouriçava, né, esses ataques, né, que colocava, né, colocou a Dilma, né, como um alvo, né, perfeito para esses ataques, né, para eles, né, para o discurso que estava sendo construído, né. Perfeito, professor. Vou agora, então, comentando mais uma vez com os nossos internautas, aproveitar aqui que o Júnior Oliveira aproveitou para nos dar uma informação que ele está aí, é um lutador, né? Professor, e está aqui com a gente, estava colocando como legado a sede na escola não cola, que é uma luta, óbvio, que a gente, por incrível que pareça, faz, né? Nós professores, que é eu não tenho dúvida da importância que é essa profissão, ao longo da história isso se confirma, mas é uma profissão muito, inclusive até a sede sofre, muitas vezes, nas relações que se estabelece, né? Mas eu achei legal, Júnior, você, além de colocar essa palavra de ordem aí, está colaborando com as suas reflexões. Eu vou daqui a pouco ler mais uma. A Iris Maria está dizendo que a Dilma Rousseff tinha razão. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Óbvio que aí a gente fica lembrando, né, da situação que o país está hoje vivendo. E é nesse sentido, eu também já vou lembrar, senhores, que nós estamos caminhando para 53 minutos da live, tá certo? Então, daqui a 7 minutos o Instagram vai nos gongar. Então, eu já vou propor que a gente comece a ir para as nossas considerações, mas eu queria justamente lembrar um pouco essa preocupação, né? Cumprimentar o professor Idelbrando, Marcel, que acabou de entrar e que está acompanhando a nossa live, mas justamente, se a gente fizer todo apurado como a gente tem feito, essa fala da Iris, meio que lembrando a Dilma, porque a Dilma denunciava no seu nascedouro, porque naquele momento que se instalou, mas o nosso historiador, o Thales, já lembrava que talvez, se você lembrar da maneira incômoda como a elite brasileira se comporta, e aí ela foi, ao longo do tempo, revelando, mas nós, naquele momento, ficamos, e aí eu não vou fazer essa reflexão muito profunda para os meus debatedores, mas se a gente fosse fazer aqui, será que a gente, e foi que nós, meio que, em alguma medida, em mais de 10 anos de um governo popular, a gente falhou, sim, em alguma medida, porque o nível de consciência desses que ascenderam, em alguma medida, não foram na proporção da consciência, né? Me parece que isso se revela. Mas eu vou deixar vocês para as considerações livres. Não vou fazer uma pergunta, não. Eu fiz essa fala da nossa participante, da Iris Maria, porque ela citou essa questão, porque hoje nós estamos num cenário de agravamento. Naturalmente, a crise sanitária atravessou o mundo todo e não seria diferente aqui, né? Com
com as suas consequências. Mas nós já estávamos, a partir da crise que se instalou pós-golpe, os números revelam isso, uma economia, a promessa de fazer a reforma trabalhista, né, Thales e Giovanni, era para gerar mais emprego. Aí não veio com o Temer. Aí tinha que fazer a reforma da Previdência, porque ela vai fazer o ajuste. E lembrando que os ajustes é todos sempre nas costas da classe trabalhadora. A elite brasileira é o mesmo receituário de sempre. A cara nem treme, né? Porque a PEC da morte congelou os investimentos. É para quem? É para justamente maltratar o povo. E, pasme, tudo isso foi agravado com o novo personagem que se tornou o presidente do país. Né? Você teve uma crise econômica, a crise sanitária, e aí não teve como não ter uma crise política com o desgoverno a partir da postura da intolerância, de tudo isso que o governo representa. Então, nesse caldeirão de reflexões é que a gente faz esse debate nessa noite, 4 anos do golpe. Para as suas considerações finais, professor Giovanni Oliveira, doutorando em políticas públicas, professor de geografia do estado do Ceará, na rede estadual. Rony, Thales e todo mundo que está acompanhando a gente, eu queria encerrar só assim, um outro aspecto que eu acho que é importante, e com isso eu acho que a gente consegue fechar bem a análise, né? Todas as consequências do ponto de vista da própria insegurança jurídica que o golpe instalou no país. Eu queria dizer que você observa, eu vou dar um exemplo agora, eu não tenho nada para defender, não tenho razão nenhuma para defender o governador Witzel Witzel, por exemplo, né? Pelo que ele representa, certo? Eu estou de um lado e ele está do outro lado, absolutamente distante do que eu penso, do que eu defendo, mas o que aconteceu ali de afastar o governador, que queiramos ou não, aceitamos ou não o que ele defende, o que ele representa, ele foi eleito. E um ministro do STJ, monocraticamente, retira o governador. Olha, isso é errado. Isso é muito estranho. Numa democracia, isso não acontece. Mas agora tudo pode acontecer. Porque abriram as portas, abriram a porteira, e agora tudo passa. Né? Então você tem um ativismo judicial muito intenso, né? Uma politização do judiciário muito forte, né? Num judiciário que sempre foi historicamente seletivo, né? Porque a lei no país ela não é para todos, ela é para pretos, pobres, periféricos, para gays, para punir, nunca para mulheres, para mulheres. punir. Exato, exatamente, né? Então agora é num jogo de interesses, né? E fica cada vez mais claro. Eu vi inclusive especulações de que se tratava de um acordo do presidente Bolsonaro, né, com o vice-governador que vai assumir, para que ele vai indicar o novo procurador lá do Ministério Público, que está fazendo as investigações sobre, né, as questões das rachadinhas lá, do dinheiro do Queiroz, enfim, tudo isso é muita sujeira que está por trás disso. Mas depois do golpe, como disse o Thales, né, o golpe que chamaram de impeachment, você quebrou, né, o que já era frágil. Porque nós tínhamos um sistema institucional, né, constitucional, vamos dizer assim, que é originário do pacto, né, político, do pacto social, do pacto, enfim, constitucional de 88, você já tinha ali uma louça que estava trincada, né? Porque nós nunca avançamos para valer nos direitos sociais, no reconhecimento da dignidade das pessoas, né? E aí, depois do golpe, terminou, esfarelou, né? Esfarelou. Então, você tem a criminalização dos movimentos sociais. E, para encerrar, um aspecto que eu tinha dito que ia comentar, e depois a gente pode, noutra oportunidade, desenvolver com mais profundidade. Mas é impressionante como o discurso do ódio, do preconceito, que avançou
né, a partir do golpe, porque, como nós dissemos aqui várias vezes desde o início, o golpe também tem uma componente de misoginia muito forte. É impressionante como houve uma abertura de porteira, vamos dizer assim, para os controles das polícias, das instituições de segurança pública, né, que hoje você vê os dados, por exemplo, de letalidade policial esse ano, são comparativamente com o ano passado de um crescimento enorme. E nós vivemos isso durante um período de pandemia, com isolamento das pessoas nas residências, né, da maior parte da população, né, no isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, e mesmo assim nós tivemos um aumento enorme, né, porque as pessoas estão se sentindo agora com liberdade, autorizadas, né? Ora, se o presidente da República não segue uma regra sequer do protocolo recomendado pelos médicos, pelos sanitaristas, por que fulano, beltrano, por que eu vou fazer, né? Então, é um desregramento total, não é? Que, como também lembrou o Thales aqui muito bem, todo o golpe foi construído para botar o governo na mão do PSDB e do DEM. Só que isso não aconteceu. E agora eles estão correndo atrás. Estão correndo atrás. Não é à toa que você vê a movimentação desses empresários da comunicação, da Rede Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, que você vê uma reorganização ali do PSDB através do Dória, porque eles tinham feito um percurso e o pessoal pegou um atalho. E aí agora está difícil, porque você tem setores que são, né, setores interessados com essas reformas, que só acabam de destruir os poucos direitos sociais que nós tínhamos garantidos, desde a Constituição de 88, né, os avanços sociais que os governos petistas, principalmente os governos petistas, conseguiram garantir, e agora estão naquela situação, considerando uma oportunidade. Aliás, eu vou terminar dizendo isso, eles estão todos achando que tem que aproveitar as circunstâncias para passar a boiada. Vou usar a expressão usada pelo ministro do Meio Ambiente para dizer que isso não se refere apenas à questão ambiental, isso se refere a tudo no país, na área da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da geração de emprego, das riquezas naturais, dos nossos patrimônios, das grandes empresas brasileiras, como os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Thales pode também comentar como é que anda isso, os Correios, né, toda a nossa construção de anos e anos de luta para conseguir melhorar um pouco mais a vida da população mais empobrecida do nosso país, está tudo sendo jogado na lata do lixo. Aliás, eu lembrei agora de uma outra frase que é melhor ainda para terminar minha participação, Rony e Thales. O próprio presidente, logo no início do governo, fez uma reunião, não sei se foi um jantar ou se foi um almoço nos Estados Unidos, e ele disse a que veio. Ele disse com todas as letras: nosso governo vai destruir. Tem muita coisa para a gente destruir. Foi com essa expressão que ele se colocou. Então, meus queridos, o cenário é desafiador, a luta, mais uma vez, nos chama para a resistência, para impedir que os retrocessos sejam ainda maiores, porque eu ainda acredito que é possível a gente retomar a dignidade dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos jovens, das mulheres, dos homens, enfim, dos gays, das lésbicas, da população trans, enfim, de todos nós, brasileiros e brasileiras. Eu acredito que é possível a gente reverter tudo isso que está acontecendo. Então, eu queria também deixar essa palavra de esperança. Esperança não esperando que as coisas caiam do céu, porque elas não caem, né? Esperança, como disse Paulo Freire, o grande educador de todos nós, esperançar como verbo de ação, né? Como um verbo do agir, né? Esperançar é construir, é produzir, é elaborar no dia a dia, nos nossos cotidianos, nos nossos espaços, com amigos, familiares, local de trabalho, enfim, na nossa convivência social, mesmo com as limitações que a pandemia impõe, inclusive usando aqui das redes sociais, mas é ter a consciência de que nós não podemos deixar que as coisas piorem na nossa vida, né? De que as pessoas voltem à pobreza, voltem à fome, voltem à miséria, né? Então, esse chamamento de esperança, eu acho que é importante a gente fazer, porque a gente precisa resistir a tudo isso. Perfeitamente, é isso mesmo. Muito bem. Daqui a pouco nos despedimos, querido professor Giovanil. Abra seu microfone,
querido professor Thales Cavalcante, nosso outro convidado, eu já agradeço pela sua Mais uma vez, participação. né? E antes disso, só lembrar para mandar um alô, a Yasmin Gomes entrou, que está nos assistindo. Um beijo bem grande para você, menino. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, o convite, Ronivaldo, e parabenizar pela iniciativa, porque é importante, né, nessa data que celebra, né, não sei se posso usar a palavra celebrar, acho que não, mas que marca, né, os 4 anos do golpe, que a gente não deixe, né, que isso caia no esquecimento e que a gente mantenha, né, essa memória, porque você sabe, né, que a memória coletiva é um campo de disputa, né? Então, e quem está aí no poder está preocupado em fazer uma revisão historiográfica, né? Revisão histórica, aí pegando inclusive o golpe de 64, né? Então, assim, é importante que a gente mantenha, né, isso, né, faça cada vez mais debate sobre isso, e tentando levar para o maior número de pessoas possível o que aconteceu em 2016, né? E por que aconteceu, né? Contra quem foi esse golpe, né? Foi um golpe contra os pobres, foi um golpe contra a classe trabalhadora, foi um golpe contra os movimentos sociais, foi um golpe contra a mulher, as mulheres, foi um golpe contra os homossexuais, né? Contra o movimento LGBT, foi um golpe contra o Estado laico, né? Então, assim, as consequências desse golpe estão sendo sentidas cada vez mais até hoje, e nós temos muita luta pela frente, né? Para enfrentar isso aí, nessas consequências desse golpe, né? E acho que iniciativas como essa devem ser replicadas, né? Para que a gente possa construir essa resistência cada vez melhor. Perfeito, Thales. E eu quero justamente meus dois queridos convidados, que eu muito tranquilamente, como são próprios de quem milita e de quem é humilde, no sentido de que vocês foram convidados para serem comentaristas, né? Da nossa debatedora principal, a professora Helena Frota, que eu lembro aqui a quem está nos acompanhando, que teve um problema e não pôde estar no debate, mas o sentido desse debate a partir de uma mulher e com capacidade de elaboração, inclusive colocaria para a gente o tema, e o Thales e o Giovanil comentaria comigo, como apresentador no meu caso, só para poder agradecer demais a vocês dois. Muito obrigado. Em nome de todos que por aqui passaram, nossos internautas, quero aproveitar para ler aqui o comentário do Tony, aqui ele colocando na tela, ó, parabéns a todos pela rica discussão. Não deixemos o golpe ser esquecido, para que o preço que se paga por ele siga escrito na história e não deve se repetir. Nós, historiadores, né, Thales, sempre usamos que a ditadura, que algumas coisas têm que ser lembradas para que a gente não esqueça, né? Para não repetir por tudo que representa. Então, Tony, muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. A Ana Lídia Loureira também cumprimenta todos nós dando boa noite. E eu aproveito para agradecer muito ao professor Thales Cavalcante, graduado em História, mestre em Sociologia, professor e bancário, que nos abrilhantou com esse debate na noite de hoje, tratando dos 4 anos do golpe. Ao professor Giovanni Oliveira, doutorando em Políticas Públicas e professor do Estado do Ceará, muito obrigado a vocês por essa participação. Um abraço para todos e todas, um beijo no coração e até a próxima terça.
Até mais, gente. Abraço, boa noite. Boa noite. Agora é com o Oren News. Obrigado por nos assistir.